Olá a todos. Nós temos uma grande alegria em estar aqui hoje com vocês, retomando a apresentação da nossa mesa redonda, que iniciamos ontem, no dia 2 de fevereiro, na CCTEC do campus Goiânia Oeste, com a apresentação Como garantir a ação no cotidiano, propostas de intervenções práticas. Nós somos do campus Goiânia Oeste, tivemos algumas intercorrências técnicas na transmissão da nossa mesa redonda, e por isso, primeiramente, para garantir o direito de vocês, acredito também que o interesse de vocês pela temática, porque nós tivemos uma ampla participação, registramos momentos em que estivemos com mais de 300 pessoas acessando a nossa apresentação no YouTube, e por essas falhas que tivemos, né, de transmissão, nós nos organizamos para gravarmos para vocês a apresentação completa, para que vocês não saiam prejudicados, nem com relação ao conteúdo, e também com relação à certificação de vocês. Eu espero que vocês aproveitem esse material que foi planejado com muito critério, muito cuidado por essa equipe. Bem, para situar um pouquinho melhor vocês sobre o que vai ser trabalhado hoje, essa apresentação, ela é fruto de um projeto de ensino intitulado Minha Marmita, Nossa Saúde, a Segurança Alimentar e Nutricional em Tempos de Pandemia. Esse projeto foi coordenado pela professora Camila Botega Guiar Kogawa, presente aqui, nutricionista pela Universidade Federal de Goiás, mestre e doutora em Ciências da Saúde, também pela Universidade Federal de Goiás, docente em regime de dedicação exclusiva do IFG desde 2014, e a professora atua no curso Técnico em Nutrição e Dietética do campus Goiânia Oeste desde 2016. O projeto também contou com a atuação de outros professores colaboradores, inclusive eu, professora Juliana, professora Lorena Rosa, professora Débora Marques, todas atuantes no curso de Nutrição e Dietética do campus, e também tendo como formação básica a nutrição, todas nutricionistas. O atual coordenador do curso, professor Vitor Hassi Abdala, também atuou como colaborador desse projeto. E temos aí conosco, né, como atores principais do nosso projeto de ensino, os nossos 9 estudantes do curso, que foram selecionados por meio de um edital público da PROEM, da Pró-Reitoria de Ensino do IFG, no qual eles foram selecionados como bolsistas desse projeto. Esse projeto, ele se propôs a instruir os participantes acerca da segurança alimentar e nutricional, a fim de instigar mesmo os participantes a fazerem escolhas saudáveis, alimentares mais saudáveis, mais seguras, e promover com isso a educação em saúde e desenvolver nesses participantes uma criticidade e uma autonomia nas suas escolhas alimentares. Ele transcorreu de outubro de 2020 a janeiro de 2021 e a gente utilizou a plataforma Moodle. Contamos também com a participação de convidadas com amplo conhecimento técnico e científico em suas respectivas áreas de atuação. Nesse projeto abordamos a introdução à segurança alimentar e nutricional, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAN,
o Guia Alimentar para a População Brasileira e as boas práticas em serviços de alimentação, com ênfase nos critérios mais atualizados com relação ao controle da Covid-19. Por exemplo, com instruções também muito específicas para tipos de serviços de alimentação, como, por exemplo, os serviços do tipo delivery. Ainda nesse projeto, tivemos um módulo especial em que os bolsistas do projeto trabalharam como verdadeiros técnicos em nutrição e dietética, planejando, organizando, desenvolvendo esse recurso de educação alimentar e nutricional que será apresentado aqui, hoje, na CECITEC do campus Goiânia Oeste. Com a palavra, os meus excelentes estudantes. Pode passar para o próximo, Thaísa, por favor. Bom, gente, alguns dos objetivos que a gente vai trazer para vocês com essa apresentação, eles incluem preservar o direito humano à alimentação adequada dos estudantes da rede pública de ensino, além da gente dialogar sobre a importância de uma alimentação saudável, utilizando o Guia Alimentar para a População Brasileira como referência. Instruir os participantes sobre as boas práticas no preparo dos alimentos. E também orientar as famílias para o uso dos alimentos da alimentação escolar em ambiente doméstico, com ênfase na acessibilidade e no valor nutricional. Thaísa, pode passar para o próximo. Algumas atividades que a gente vai fazer hoje, vai mostrar para vocês hoje, a primeira vai ser o mentímetro, que a gente colocou o link lá no chat do YouTube, quando a gente estava apresentando, e agora a gente vai apresentar os resultados para vocês, além do registro fotográfico de 3 refeições e de um vídeo sobre higienização de frutas e hortaliças. A demonstração do processamento do alimento processado, ultraprocessado e do alimento in natura, e a demonstração da equivalência do conteúdo de sal, óleo e açúcar. E também a gente vai trazer os resultados do desafio do Instagram, que a gente publicou a hashtag e pediu para vocês postarem fotos das refeições de vocês. E por último, a gente tem um Google Formulários. Então agora eu vou apresentar para vocês os resultados da nossa pesquisa feita com o Mentímetro. A primeira pergunta que a gente fez para vocês foi qual dessas imagens representa melhor o seu almoço. A imagem que vocês mais selecionaram foi arroz, feijão, beterraba, frango e batata. E em segundo lugar, a gente teve arroz, feijão, carne, legumes cozidos, crus e uma fruta. A gente teve algumas refeições que ficaram bem próximas e a gente também teve gente que selecionou sobremesas, salada de frutas, sanduíche de queijo para representar o almoço. Então, hoje vocês vão entender por que, que a gente não pode tornar esse tipo de refeição uma rotina na nossa alimentação. E a segunda pergunta que a gente fez para vocês
foi qual alimento não pode faltar na sua mesa. A gente já esperava que carnes e ovos fosse o principal, e a gente fica feliz que o segundo seja não tem exigência, como de tudo, porque hoje vocês vão entender o quão importante é a gente ter uma variedade na nossa alimentação. Então, depois de apresentar para vocês esse gráfico que forma mais ou menos um prato, a gente vai apresentar para vocês agora refeições do Guia Alimentar para a População Brasileira. A gente escolheu refeições que fossem bastante simples do guia, refeições que fossem simples de fazer e que fossem refeições do nosso dia a dia. A gente pegou essas refeições do Guia Alimentar para a População Brasileira, porque ele apresenta várias opções para vários tipos de região do Brasil e também para diferentes gostos alimentares. Então, pode passar para o próximo, Thaisa. Primeiramente, a gente vai apresentar quais são, o que é necessário para ter uma alimentação saudável. Então, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, existem 10 passos para a gente ter uma alimentação adequada e saudável. O primeiro passo é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Se você ainda não sabe o que são alimentos in natura ou minimamente processados, a gente vai trazer essa explicação para vocês e vai ficar bem mais claro para vocês entenderem. O segundo passo é utilizar óleos, gorduras e sal e açúcar em pequenas quantidades, porque a gente sabe que esses alimentos alimentos ricos em gordura, sal e açúcar em excesso, eles vão trazer muitos malefícios para a nossa saúde. Então, é importante que a gente tenha uma noção das quantidades que a gente vai utilizar. O terceiro é limitar o consumo de alimentos processados e o quarto, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Também a gente vai trazer para vocês a definição e alguns exemplos de alimentos processados e ultraprocessados. O quinto é comer com regularidade em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia, porque quando a gente faz uma refeição em um ambiente que seja tranquilo, um ambiente que seja aconchegante, que a gente se sinta confortável, a gente tem uma tendência a nos alimentar melhor, a preparar uma refeição mais saudável, mais rica em nutrientes, e sempre em companhia, porque é o momento que a gente tem para fazer a nossa socialização, para a gente reunir a família. Então, tudo isso vai influenciar na nossa alimentação. O sexto é fazer compras em locais que ofertem alimentos in natura. Então, a gente pode estar optando por locais que ofereçam legumes, verduras, frutas. Fora que a gente não pode esquecer dos produtores locais, que são muito importantes, tanto para a nossa economia, quanto para o nosso bolso mesmo, porque geralmente esses alimentos eles são mais em conta. Fora que também é importante a gente priorizar os alimentos que sejam da época, porque além de serem alimentos que vão ter mais nutrientes e vão ter menos agrotóxico, os alimentos, as legumes, verduras e frutas da época, eles também vão ter o preço mais em conta. Então, esses são aspectos importantes na hora de fazer compras. No sétimo passo, a gente tem desenvolver, exercitar e partilhar as habilidades culinárias, porque a gente acha que só nutricionistas, só chefes gastronômicos conhecem sobre a culinária, mas isso não é verdade. A culinária, o preparo das refeições, ela é algo do nosso cotidiano, é algo popular. Então, todos nós temos conhecimento sobre isso. Então, é importante que a gente desenvolva e partilhe sobre essas habilidades culinárias. O oitavo passo é planejar um horário para a nossa alimentação, até mesmo por questão
de a gente reservar um horário para ter a nossa refeição, um horário que a gente possa preparar, um horário que a gente possa sentar e realizar a refeição. Isso também vai contribuir para uma alimentação mais saudável. O nono passo, caso você seja uma pessoa que não consegue ter essa alimentação em casa, você pode dar preferência a locais que oferecem refeições feitas na hora, como é o caso dos restaurantes por quilo, que oferecem uma ampla variedade de alimentos que são feitos na hora. Então, você pode escolher o que você quer para montar o seu prato, além de que você vai estar consumindo, não vai estar consumindo alimentos ultraprocessados. Então, escolher os restaurantes que oferecem refeições feitas na hora. E o último passo é ser crítico quanto às informações sobre alimentação vinculadas em propaganda. O marketing, ele é feito para vender. Então, antes de acreditar nas propagandas, a gente precisa estar sempre verificando o rótulo dos alimentos para ver se realmente aquele alimento é um alimento que tem menos sódio, que tem menos açúcar, ao invés de acreditar no marketing das propagandas. Vamos apresentar para vocês algumas refeições que a gente fez no nosso dia mesmo, no nosso café da manhã, no nosso almoço e no nosso jantar. Para o café da manhã, a gente escolheu, primeiramente, na primeira imagem, a gente tem o melão, porque o Brasil ele possui uma enorme variedade de frutas. Então, por que a gente não pode já colocar uma fruta no nosso café da manhã? As frutas, elas são alimentos muito saudáveis, elas são excelentes fontes de fibras, de vitaminas, de minerais e de vários compostos que vão contribuir para a prevenção de muitas doenças e melhorar o nosso sistema imunológico. Então, as frutas, elas são muito importantes. Na segunda imagem, tem o pão integral, porque os produtos integrais, eles retardam o tempo digestivo e eles promovem uma saciedade, além de que eles oferecem nutrientes protetores à saúde, como o magnésio, o selênio e o cobre. Na imagem seguinte, a gente tem o queijo. Os pães e os queijos, eles fazem parte do nosso café da manhã. E nesse exemplo, a gente tem o queijo, que é um alimento processado, mas que integrado a uma refeição com base em alimentos in natura ou minimamente processado, ele vai trazer benefícios, principalmente pela questão do cálcio. Então, na última imagem, na quarta imagem, vocês podem ver um café com leite. Porque quem não gosta de começar o dia já com um café com leite para dar aquela acordada? O café com leite, ele tá na tradição e na cultura do café com leite, na tradição brasileira. Então, a mistura do café com leite, bebida de forma moderada, ela traz diversos benefícios à nossa saúde. O leite, ele vai fornecer proteínas e vai fornecer o cálcio, que são muito importantes na constituição óssea e muscular do nosso corpo. Fora que o leite, ele é fundamental em todas as fases da nossa vida, desde a amamentação até a fase adulta e depois a velhice, porque o cálcio ele tem importantes funções ao longo do nosso desenvolvimento. Então, a não ingestão do leite ou a restrição alimentar, ela pode trazer alguns malefícios, como as deficiências nutricionais, tipo a osteoporose, que é causada pela falta de cálcio. Então, se você tem alguma restrição alimentar ou você não ingere o leite, os derivados do leite, é importante que você faça um acompanhamento com um profissional nutricionista ou um médico que vai te recomendar como fazer a substituição e para você ter a sua ingestão de cálcio. E o café também, que como o próprio nome diz, ele possui a cafeína e com doses moderadas, ele vai melhorar a nossa capacidade de concentração e de raciocínio. Então, esse café da manhã é um café da manhã simples que vai te trazer muitos benefícios. Bom, pessoal, continuando. Para o almoço, nós trouxemos o arroz branco polido,
que é o mais convencional. Ele é um cereal que contém fibras e aminoácidos essenciais, como a metionina e a cisteína. Trouxemos também o feijão, que é a nossa leguminosa, rica em vitaminas do complexo B, minerais como ferro e também lisina, que junto com a metionina do arroz forma uma combinação proteica perfeita. Temos a carne de frango, que é o nosso prato proteico em questão. Temos também o milho e a cenoura. Passa só mais um, Thaisa, por favor. O milho e a cenoura, que são alimentos de origem vegetal, de coloração amarelo e alaranjado, que contêm carotenoides, que são precursores da vitamina A no nosso organismo. Temos mais também o tomate, que é a nossa hortaliça rica em vitamina C, a alface, nossa verdura rica em fibras, a couve-flor, que contém antioxidantes, é rica em potássio e cálcio e vitaminas do complexo B, e por fim temos o brócolis, que contém ferro, cálcio, potássio, magnésio e algumas vitaminas, como a vitamina A, C, E e K. Bom, gente, para o jantar, a gente escolheu uma refeição bem simples, porque no final do dia a gente sempre está mais cansado, sempre está mais indisposto para preparar uma refeição, e aí a gente acaba sempre, às vezes, a gente prefere por um alimento já pronto, um alimento que a gente só coloque no micro-ondas e está pronto. Então a gente trouxe essa opção bem simples de ser preparada, que pode até mesmo ser congelada e depois, quando você chega em casa, ser congelado durante, você prepara no final de semana, congela e durante a semana você descongela e faz o uso dessa refeição que você mesmo preparou. Então, na primeira imagem, a gente tem o arroz integral com o feijão preto, porque o arroz integral ele é rico em fibras solúveis e insolúveis. Então, ele ajuda no bom funcionamento do intestino, além de conter magnésio, que vai ajudar muito no bom funcionamento do coração e do cérebro. E o feijão, que ele é fonte de proteína e fibras, além das vitaminas, dos minerais e principalmente de ferro. Na segunda imagem, a gente tem a carne moída com legumes. A carne moída, ela é rica em proteínas, em ferro, em fósforo, em vitaminas, e os legumes cozidos, como eles estão cozidos, eles vão se tornar uma fonte de fibras. Por isso é importante, como vai mostrar na última imagem para vocês, além dos legumes cozidos, a gente acrescentar também uma salada com legumes frescos, porque os legumes e as verduras, eles são alimentos muito saudáveis e eles são excelentes fontes de vitaminas e minerais. Então, eles são muito importantes para a prevenção da deficiência de micronutrientes. Bom, quando nós falamos de nutrição, a palavra nutrição em si, eu acredito que a maioria das pessoas relaciona com alimento, com a comida, e só. Mas a nutrição, ela vai muito além do que só o alimento isoladamente. Manter-se hidratado também é um dos principais objetivos da nutrição. A água em si é um mineral de suma importância. E cerca de 20% da água que nós consumimos ao longo do nosso dia vem dos alimentos que nós vamos ingerindo durante o dia. E os demais 80% são do consumo de água propriamente dita, quando você toma a água. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a recomendação diária de ingestão de água é em torno de 2,5 a 3 litros. Ai, mas por que eu tenho que consumir tanta água? Porque a água ela contribui para a prevenção, ela contribui para o melhor funcionamento do nosso sistema digestório, ela ajuda na absorção dos nutrientes daqueles alimentos que nós vamos consumir ao longo do dia, ela previne a prisão de ventre e auxilia no bom funcionamento dos rins, prevenindo assim os cálculos renais. Entretanto, contudo, todavia, ainda existe pessoas que não conseguem tomar água, que não gostam ou que encontram uma certa dificuldade. Para essas pessoas, é interessante elas se autoconhecerem fazendo testes de aceitação. Como assim? É interessante para que essas pessoas consumam teste diferentes formas de consumir água. Como assim? Você pode ir testando pela temperatura.
ver, ai, hoje eu gosto mais de tomar água na temperatura natural do que ela resfriada ou muito gelada. Eu consigo tomar mais quando ela está um pouco mais quente, mais temperatura ambiente. Ou então não, eu só consigo tomar bastante água durante o meu dia quando eu tomo ela muito gelada. E também seria uma ótima segunda opção saborizar as águas com picando fruta, colocando na água fruta de sua preferência de início, ou então, se você gostar, tiver o hábito, espremer um pouquinho de limão, de laranja ou de qualquer outra fruta que te agrade seu paladar, e tentar, assim, dessas formas, achar um meio, um método com que seja agradável, seja mais aceitável para você, para que você aumente e chegue na recomendação diária de água da Organização Mundial da Saúde por dia. E diante de tudo que eu disse, de toda essa explicação e dicas, eu pergunto para vocês se vocês já tomaram água hoje e caso não tenham tomado, eu vos convido a tomarem água. Agora a gente vai estar passando para vocês um vídeo sobre higienização de frutas e hortaliças. Se quiser, eu apresento, Thaisa. Higienização de frutas e hortaliças. Pode apresentar, Laurinha. Higienização de frutas e hortaliças. Primeiro passo: lavar corretamente as mãos. A Ellen está lavando de acordo com a cartilha de lavagem das mãos da Anvisa. É fundamental que a lavagem das mãos ocorra em um local diferente do em que serão manipulados os alimentos. Para a secagem das mãos, você deve usar papel toalha ou uma toalha de mãos. Não se deve utilizar pano de prato. Segundo passo: higienizar as frutas e hortaliças em água corrente, removendo o máximo possível de impurezas do alimento. Terceiro passo: preparar uma solução para a desinfecção desse alimento. Essa solução leva uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Junta-se a solução e os alimentos em um recipiente e deixa-se agir essa solução de acordo com as instruções no rótulo da água sanitária utilizada. No nosso caso, estava recomendado de 15 a 20 minutos o tempo de ação. Após o tempo de ação, deve-se enxaguar os alimentos um a um em água corrente.
Após o enxágue, os alimentos devem ser colocados no recipiente que eles possam escorrer o excesso de água. Após isso, o alimento estará pronto para o consumo. Gente, uma dica. É bom que vocês façam a higienização dos alimentos no dia que vocês compram, assim vocês já armazenam eles limpos. Isso pode demorar um pouquinho, então coloca aquela sua playlist, vai ouvindo e vai higienizando, tá bom? Pode passar, Laura. Saber se você consegue começar a compartilhar a tela. Minha tela travou. Ok. Aí, consegui. Então, agora a gente vai falar um pouco, ressaltando mais um pouco do que a Laura disse sobre os alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados, que são classificações de alimentos que tem no Guia Alimentar para a população brasileira. Bom, o que é alimento in natura? São todos aqueles alimentos obtidos de plantas ou animais, já adquiridos para o consumo, sem ter sofrido algum tipo de processamento, né? Como cortes, limpeza, adição de açúcar ou sal, conservantes. Então, como exemplo, as frutas, as verduras, ovos, carnes, como a Laura falou, deve ser a base da nossa alimentação. A gente tem os alimentos minimamente processados, que são basicamente alimentos in natura, só que eles sofreram algumas alterações mais mínimas, como o corte, picar esse alimento, né, a limpeza de partes não comestíveis, moagem, a secagem, a pasteurização, essas alterações feitas na indústria, ou seja, a gente já compra esse alimento minimamente processado. A gente tem também os alimentos processados, que já são produtos industrializados, que eles são fabricados com adição de sal ou açúcar para conservar esse alimento. Mas também pode ter a adição de vinagre e fermento, como, por exemplo, os pães, que ocorre a fermentação desse pão para ele se tornar comestível e ter uma validade maior. Os queijos, os enlatados, como, por exemplo, milho em conserva, que tem a adição de, se eu não me engano, vinagre, para deixar também durar por mais tempo. Então, basicamente, os alimentos processados são adicionados ingredientes. A maioria das vezes são sal, açúcar, vinagre ou fermento para que esses alimentos durem mais. E a gente tem também os alimentos ultraprocessados, que são alimentos 100% industriais, geralmente, que praticamente nem a sua base é natural. São alimentos que são cheios de corantes, conservantes, aromatizantes, tem aditivos químicos, são alimentos extremamente maléficos à saúde.
E no processamento desses alimentos, envolve os ingredientes que eu falei que são de uso exclusivo industriais. Ou seja, são alimentos industriais, não tem a sua forma in natura, então, às vezes, a gente nem sabe o que a gente está comendo. Bom, aqui temos alguns outros exemplos, como um peixe, que é o alimento in natura, né? O peixe, no seu alimento processado, é o peixe em lata, que aí, no caso, foi cortado, adicionado sal, conservantes. O alimento ultraprocessado é o peixe empanado, que, como a Thaisa falou, às vezes nem tem o alimento in natura ali, né? Vários elementos químicos, como conservantes, aromatizantes, muito sal, sódio, que se alimentar desse alimento todos os dias faz muito mal à saúde. O abacaxi, que é o alimento in natura, o abacaxi em lata, que é o alimento processado, que aí foi cortado, né? Adicionado açúcar, limpado, que é o alimento processado. Aí no ultraprocessado é o suco de abacaxi, de saquinho. Gente, nem deve ter abacaxi direito nesse suco. Muito açúcar, conservantes, muitas das vezes vale anos, 2 anos de validade. Conservantes, aromatizantes. E tem pessoas que tomam esse suco todos os dias, então tá consumindo muito açúcar. É o milho, que é o alimento in natura. O milho em lata já foi processado, então alimento processado, né, que foi cortado, adicionado sal, conservantes. Temos também o salgadinho, ou skinny, né, como as pessoas conhecem. Gente, horror de sódio e sal, conservantes, né, como eu falei, às vezes dura anos, e muito deles tem o símbolo T, que significa alimentos transgênicos, e faz muito mal à saúde mesmo. Bom, aqui vai um alerta. Sempre que você puder, evite o consumo dos alimentos ultraprocessados, que, como eu falei, tem muitos ingredientes industriais, mas é muito importante que quando você for comprar alguma coisa, é muito importante ler o rótulo, ler os ingredientes que tem nesse alimento. Se tiver muitos ingredientes, mais de 5, e se for ingredientes que você não conhece, tenta não levar para casa, porque esse alimento não vai ser bom para a sua saúde. E geralmente os alimentos que têm 5 ou mais ingredientes são alimentos ultraprocessados. E, como eu falei para vocês, os alimentos ultraprocessados não fazem bem à saúde. Não. Os alimentos ultraprocessados são pobres nutricionalmente, não tem nenhuma proteína, não tem nutrientes, é um alimento só rico em caloria. Caloria tem muita. Tem muito açúcar, tem gordura, tem sal, tem até aditivo químico, tem realçador de sabor, que faz muito mal à saúde. E tem um prazo de validade maior. Se a gente pega uma alface, não, uma batata in natura, e a gente pega uma batatinha de pacote, a diferença do prazo de validade é muita, é extremamente grande. Então, por exemplo, essas batatinhas de pacote, né? Imagina o quanto de processamento foi feito nessa batata para ela poder ficar sequinha, como ela é, gostosa, salgadinha. E a durabilidade dela é muito grande. Então, pensa quanto conservante, quanto sal, quanta gordura foi adicionada nessa batata para ela ficar do jeito que a gente gosta, né? Mas realmente é adicionado muita coisa que é muito maléfica à saúde. E o consumo excessivo dos alimentos ultraprocessados pode favorecer a ocorrência de deficiências nutricionais, pode trazer obesidade, doenças do coração, diabetes, pode dar alteração de colesterol. Alguns exemplos dos alimentos ultraprocessados são presunto, esses enlatados, embutidos, salgadinho de pacote,
salsicha, hambúrguer de fast food, molhos, essas batatas fritas prontas, refrigerante, até suquinho, aquele suquinho de caixinha, não faz bem nada para a saúde, porque não é ultraprocessado, ou seja, nem a sua base é de fruta realmente. Então, é muito bom evitar o consumo dos ultraprocessados, porque a nossa alimentação demanda, quer dizer, a nossa saúde demanda muito da nossa alimentação. E se a gente não se alimenta bem, a gente não é uma pessoa saudável. Bom, agora vamos dar alguns exemplos de alimentos ultraprocessados que contêm muito açúcar. Gente, a Nutella, que algumas pessoas pensam que é mais nutritivo pelo fato de conter avelã. Olha só a quantidade de açúcar que tem, 55% é só açúcar, né? Equivalente a 21 colheres de sopa. Então, uma pessoa não vai comer só uma colher de Nutella, né? A maioria das vezes come quase a metade do pote. Então, ela está consumindo bastante produto, ela está consumindo bastante açúcar. Então, a gente pode estar fazendo nosso próprio avelã caseiro em casa. Que vai... os ingredientes são avelã sem casca, uma colher de margarina, 2 colheres de cacau em pó, 4 colheres de açúcar. Gente, de 4 colheres, não, de 21 colheres para 4 colheres de açúcar. Então, olha como diminuiu. E leite. Aí você vai ter seu avelã caseiro, muito mais gostoso e nutritivo. Bom, também temos o sorvete. Aqui, como exemplo, o McDonald's. Esse tamanhozinho de sorvete tem 45 gramas de açúcar, né? Equivalente a 4 colheres de sopa. Então, nesse calor, as pessoas estão consumindo bastante. Então, para matar essa vontade de tomar sorvete, a gente pode fazer em casa, que é 10 bananas congeladas, 8 morangos e água. Não precisa ser somente morango e banana, você pode colocar outras frutas, como manga, abacaxi, outras frutas que você mais gosta também. Aqui a gente tem o doce de leite industrializado, que a gente geralmente compra no supermercado. Um potinho de 450 gramas de doce de leite tem 256 gramas de açúcar. Em torno de 60% do potinho é açúcar. Um potinho desse tem 25 colheres de sopa de açúcar. Pensa, se você devora um pote inteiro desse. Mas a gente tem a opção caseira também, que fica uma delícia. E a gente vai precisar só de 2 copos de leite, 1 colher de açúcar, igual a Milena falou, de 25 para 1, é muita diferença, né? E 1 colher de chá de fermento. Vai ficar uma delícia. Uma opção de doce, de sobremesa para quem é refém. E é uma opção mais saudável. Também temos o suco de laranja, que é um alimento ultraprocessado, né? Que muitas pessoas também compram. Nesse exemplo, é um suco de 200 ml, equivalente a 3 colheres de sopa de açúcar, né? 34 gramas. Então, é muito açúcar para esse tantinho de suco. Então, a gente pode estar fazendo em casa, né? Carrefour natura, leva laranja, água e açúcar. Então, você pode estar diminuindo também, né? Na sua casa, a quantidade de açúcar. E com certeza, esse suco que você está fazendo na sua casa tem mais vitaminas e minerais, né? Vitamina C e outros tipos de minerais, que no alimento ultraprocessado não vai ter. Então, é muito mais saudável e, com certeza, muito mais gostoso também. Bom, a gente tem a Coca-Cola também. Quem não gosta de uma coquinha gelada, né? Mas numa garrafinha dessa, de apenas 200 ml, a gente tem 52 gramas de açúcar, equivalente a 5 colheres de sopa. Eu até já ouvi alguém falar que consegue tomar 2 litros de Coca-Cola num dia.
se só 200 gramas tem 5 colheres, imagina tomar 2 litros num dia, gente, tanto açúcar que a gente não está consumindo. Mas para amenizar um pouco essa vontade excessiva de tomar refrigerante, porque tem gente que realmente é viciada, a gente trouxe uma opção de água com gás saborizada. A gente vai precisar de 1 litro de água com gás, ou pode ser água normal, se você preferir. A gente escolheu a opção de água com gás para inibir um pouco a vontade de tomar refrigerante pelo gás que contém nessa água. A gente vai precisar de 1 limão siciliano e meio, 2 fatias de gengibre, 7 folhinhas de hortelã e gelo a gosto. Vai ficar uma água saborizada muito gostosa, é muito nutritivo e faz muito bem à saúde, como a Nicole falou antes, e também é uma opção para quem não tem a aceitação muito boa de água. A gente tem também o Danoninho, o famoso Danoninho, que muitas famílias ofertam para suas crianças, pensando que é um alimento saudável, mas o Danoninho é muito um produto cheio de conservante, corante, tem muito açúcar. Um potinho desse pequenininho tem praticamente 10 gramas de açúcar, ou seja, 1 colher de sopa. Você pode pensar, é pouquinho, mas se você oferta mais de um para a criança no dia, e primeiramente que açúcar para criança não é muito indicado, e imagina se você dá mais que um Danoninho e fora as outras coisas na dieta da criança que tem açúcar. E tem muita gente que não sabe, acho que a maioria das pessoas, o Danoninho é indicado para crianças acima de 4 anos. E tem muita gente que oferta para bebê com menos de 4 anos e acha que está ofertando um alimento saudável, mas não é saudável, nem para crianças acima de 4 anos, muito menos para bebês. Mas a gente trouxe uma opção nutritiva e atrativa para as crianças, que é o inhaminho. A gente chama de inhaminho porque a gente precisa de inhame e morango. Mas a gente pode substituir o morango por alguma outra fruta que a criança goste mais. Pode ser manga, abacaxi. A gente teve até uma colega que apresentou também a Laura. Ela disse que fez, que ficou muito gostoso. Só que como rendeu muito, ela ainda congelou para fazer sorvete. Pensa, você fazer um Danone e sorvete ainda ao mesmo tempo. Que bom, né? E é uma opção muito saudável. Porque o inhame é rico em vitamina C, ajuda a fortalecer o sistema imunológico e ainda é uma fonte de fibra. Então, é muito melhor você ofertar o inhaminho para a criança do que o Danoninho. Bom, o achocolatado, que todo mundo também consome bastante, quase todos os dias. Gente, 77% é só açúcar. É só açúcar praticamente, né, nesse produto. Mas a gente pode estar trocando. A gente pode estar consumindo o chocolate em pó, que varia de 25% a 50% de cacau. Mas sim, tem açúcar e açúcar aromatizantes. Outra opção melhor ainda é o cacau em pó, que tem 100% de cacau. Não tem açúcar, gorduras, alimentos industriais. Então, trocando o achocolatado por cacau em pó já é uma ótima coisa, um benefício a mais para a sua saúde. Bom, o cappuccino, aquelas pessoas que amam tomar café, então consomem bastante. 45%, gente, quase a metade do cappuccino é só açúcar. Então, acaba que aquelas pessoas que gostam de café tomam bastante. Aí a gente pode estar fazendo em casa nosso cappuccino caseiro, que vai leite, café solúvel, cacau em pó, canela em pó, bicarbonato de sódio e açúcar mascavo, né? Para ser mais saudável ainda. Então fica uma delícia, fica uma delícia, eu amo fazer em casa e é uma ótima opção.
Bom, as bolachas recheadas e cookies. Nesse exemplo, 3 cookies equivale a 2 colheres de sopa de açúcar. Gente, só 3 equivale a 2 colheres de açúcar. 24,5 gramas. Tem pessoas que não comem só 2 ou 3, né? Com um pacote inteiro, né? Várias bolachas recheadas. Então, essa quantidade de açúcar vai aumentar ainda mais. Então, a gente pode fazer em casa nosso próprio cookie, que vai 2 bananas nanicas maduras, para ficar docinho, não precisar de levar açúcar, e uma xícara de aveia. Fica uma delícia e muito mais nutritivo, né? Como a gente vem falando. Aqui a gente tem a famosa costelinha com barbecue, que é muito famosa desses steakhouse, né? Que é engraçado porque por ser uma preparação salgada e a gente comer com outras preparações salgadas, a costelinha com barbecue, esse pedaço que a gente está vendo na tela, tem 80 gramas de açúcar, equivalente a 8 colheres de sopa, gente. Num pedacinho desse, olha o tanto de açúcar que a gente tem. E fora que não é só isso, não é só açúcar. Tem outros aditivos químicos, com certeza tem a adição de conservantes, porque essa costelinha com certeza é industrializada e a quantidade de açúcar é chocante, né? Mas a gente tem uma opção de costelinha caseira. Eu já fiz em casa e recomendo. Fica uma delícia mesmo. E a gente vai precisar da costelinha in natura, de um limão, 3 dentes de alho, 2 cebolas, sal, azeite e páprica. É muito fácil de fazer e fica uma delícia, recomendo muito. E é uma substituição perfeita para essa costelinha que não é nada nutritiva. E aqui a gente tem aquelas famosas barrinhas de cereal, cotada como um alimento super saudável, ainda mais para aquelas pessoas que têm, falam assim, não, hoje meu café da manhã vai ser uma barrinha de cereal, porque é nutritivo, é saudável, fonte de proteína. Mas como outros alimentos, a barrinha de cereal é um alimento ultraprocessado e também não está isenta de ter adição de açúcar. Numa barrinha dessa, de 40 gramas, a gente tem 16 gramas de açúcar. Quase 50% da barrinha é açúcar. Por isso que eu falei para vocês a importância de ler o rótulo dos alimentos. Geralmente, quando você vai comprar suas barrinhas de cereal, o primeiro ingrediente que tem geralmente é xarope de glicose ou açúcar. Quando é o primeiro ingrediente, é de ordem crescente. Do primeiro ao último ingrediente é o que tem mais. O primeiro ingrediente é o que mais predomina nesse alimento. Então, se for açúcar, já é péssimo. Então, a barrinha de cereal, não, pelo menos essa, e eu acho que a maioria não é nada nutritiva, tem muito açúcar, mas a gente também tem a opção caseira. E a barrinha de cereal, ela ainda é melhor a opção caseira, fora pelos nutrientes, também pelo custo. A gente vai precisar de 8 bananas, mel e aveia. E quando a gente faz em casa, ela vai render muito mais porções e você vai estar comendo um alimento nutritivo e você pode ainda adicionar outras frutas, como uva passa, ameixa, gergelim, ou colocar outros cereais. Vai ficar muito nutritivo, vai te render muitas porções. Agora a Laura vai apresentar para a gente um vídeo do documentário Muito Além do Peso, que é um vídeo sobre a equivalência de açúcar, sal e gordura dos alimentos. É muito importante que vocês assistam esse documentário, eu recomendo muito. É muito agregador para a gente levar para a vida da gente. Pode dar play, Laura. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha?
Nenhum. Eu acho que tem 3. E se eu te contar? Segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha dessa. 7 nessa aqui. Ó, absurdo. 7. Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. É bastante. Muito. Caraca. Meu pai. Você acha muito, Silvia? É um absurdo. Eu acho. Muito. Isso é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? 1 quilo 110 é muito açúcar. Você conhece esse produto? Isso, acabei de devorar um pacote desse. Tem gordura aí? Tem um pouco, sempre tem. Não dá pra sentir muito, né? Bem sequinho. E se eu te disser que tem 77 gramas de gordura? 77? Nesse pacote? Dá pra fazer arroz, feijão, macarrão, Pra semana inteira. Pra semana inteira. Eu fico imaginando quanto eu já consumi de óleo só nessas batatinhas. Tô impressionada. Uma criança comer tudo isso de óleo, né? Quer dizer, um salgadinho, se salgadinho. 2. Chegou La Fruta Nestlé, naturalmente gostosa. La Fruta Nestlé, gostosa por natureza. É preciso ter carinho para escolher as melhores frutas, notar as diferenças entre elas e descobrir o que cada uma tem de especial. O mesmo carinho que uma mãe tem para observar seus filhos. Del Valle. O segredo é carinho. Bom, então, só ressaltando um pouco do que eu falei para vocês, é o documentário Muito Além do Peso, decora. E ele é só você colocar na internet Muito Além do Peso que vai aparecer. Tem esse documentário no YouTube, gratuito, ele completo, dá para assistir. É muito bom. E mostra realidade, a gente pode assistir esse documentário que, tipo assim, a vida da gente muda se a gente prestar bem atenção e quiser ter uma vida mais saudável. Thaís, acho que você pode voltar à apresentação. Quantos saquinhos? Então, gente, agora eu vou falar um pouco sobre o desafio do prato, que foi proposto por nós, aos cursistas do projeto de ensino Minha Marmita, Nossa Saúde, só em tempos de pandemia. Então, aqui eu vou estar apresentando para vocês os resultados do desafio, ou seja, as respostas que nós recebemos dos nossos cursistas, ou seja, os pratos deles. Então, gente, como vocês podem ver, a alimentação saudável, ela tem sido muito levada ao caráter nutricional dos alimentos, e às vezes deixam-se de lado o caráter sensorial, né, outras coisas dos alimentos. Por exemplo, muitas pessoas dizem que alimentação saudável é só comer salada e se esquece da importância das outras coisas também. Então, na primeira foto, a gente vê o nosso típico frango com piqui, de Goiás, Goiânia, e de outras regiões também, da região centro-oeste principalmente. E nele a gente vê que tem muito dessa cultura familiar, né? Também do almoço de domingo na casa da avó, essas coisas. A gente também vê um exemplo nessa imagem de café da manhã, né? Embaixo foi o piqui.
E a importância do café da manhã, gente, porque muitas pessoas ou não tomam café da manhã, ou se não tomam um café da manhã muito pobre, sem variedade de coisas. Também vemos um pouco do café com leite, que a Laura falou, né? Essencial. E também cultural. A gente tem nós brasileiros, nós temos a cultura do café com leite. Nós também vemos uma salada de frutas, né? Que vocês podem optar como sobremesa. Muitas pessoas às vezes falam, eu não gosto muito de doce, mas não sabem, como é que eu vou consumir doce, né? Então, vocês podem consumir uma salada de frutas. Eu acho que muita gente vai falar vai pensar sobre o bolo de chocolate. Mas o que o bolo de chocolate tá aí? Estão falando de alimentação saudável. Então, gente, você pode consumir um bolo de chocolate assim, desde que você não faça disso um hábito diário. Se num mês você fizer 25 refeições saudáveis e 3 não tão saudáveis, você vai estar comendo equilibradamente. E aí, 5, 3, então sobram 2 para você escolher, que vão ficar mais ou menos razoáveis. Então, você vai seguir. E também temos a pamonha, que também tá ligado a isso que eu falei do piqui, né? Que é regional. Pode passar, tá isso? Talvez os pratos não vão demorar. Então, nós também temos o açaí, que ele tem um caráter muito bom, mas que a gente consome diferentemente do tradicional em outras regiões do país, como por exemplo no Pará, que ele é consumido em refeições como o almoço, né? Com peixe, da forma dele mais natural e sem adição do xarope. Aqui a gente já gosta de incrementar tudo no açaí, mas é claro que ele é um alimento extremamente saudável, mas justamente se você saber quais adicionais você vai colocar, porque se você colocar, gente, no açaí um alimento ultraprocessado, né, aqueles brigadeiros processados, chocolates, assim, você vai retirar em muito, né, algumas propriedades. Mas temos o pudim, que é um alimento muito amado também, e que você pode consumir desde que seja com moderação. Vemos novamente a pamonha, o bolo de cenoura. É muito importante também, gente, às vezes, com os bolos, que você faça eles de forma mais natural. Evite comprar bolo de caixinha, de saquinho, porque eles são muito processados e, além disso, tem muitos aditivos que a gente nem sabe o nome. Eu falei que citando isso outro dia no aula, se você for olhar, gente. E é muito simples e prático fazer um bolo em casa, gente. Pode passar, é isso. Então, outra coisa também que eu quero abordar com vocês é o prato colorido. Gente, quanto mais cor o seu prato tiver, mais nutrientes você estará consumindo. Principalmente se essa cor vier de vegetais e frutas in natura. Claro que tem alguns que você vai precisar cozinhar, então usar, por exemplo, cozinhar às vezes o chuchu, a cenoura, né? Vocês preferem com eles cozidos, é o em vapor, porque quando você cozinha ele, né, em imersão na água, você vai perder parte dos nutrientes. Outra probabilidade também é você usar essa água para cozinhar o arroz, né? Também vemos de alimentos integrais, né? O arroz integral, que vai contribuir muito a sua alimentação. E também a combinação, né? Então, você pode fazer de diferentes formas. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre organizar-se nas compras, né? E, além disso, você faz compras, gente. Muitas pessoas reclamam que não comem saudável por falta de tempo. Então, ter uma disciplina e também a ideia de montar um cardápio semanal. Nós, alunos do IF, quando estávamos em regime presencial, a gente tinha que levar, às vezes, marmita. Então, o que você pode fazer? Ao fazer as suas compras, após higienizar seus alimentos,
Você organiza o que você vai comer na semana, né? A partir das marmitas. Isso também é muito econômico. Muito mais econômico, às vezes, do que você comer na rua, gente. E é isso. Obrigada. O João Vitor vai estar falando um pouco do formulário que a gente iria aplicar para vocês, porque a gente não conseguiu ontem, né, devido às intercorrências. Thaisa, você consegue entrar no formulário? Já estou abrindo aqui, só um minuto. Tá mostrando? Tá. A pergunta número 1 é sobre pessoal, hábitos saudáveis. A primeira é se você faz a higienização dos seus alimentos. O ideal é você responder sim. Se você não faz, devia começar, porque ela é uma boa forma de remover vírus, parasitas e bactérias dos alimentos. E se você costuma olhar os rótulos, que também é importante, porque é no rótulo que tem a lista de ingredientes. Você costuma lavar as mãos, que, como todos os anteriores, é importante para evitar doenças. Que é importante para evitar doenças, é uma barreira efetiva contra várias doenças, como o coronavírus. E se você cultiva uma planta que pode parecer meio bobo, mas ela tem efeitos positivos, como você pode colher o alimento que ela pode gerar. Ela também é considerada um meio terapêutico e além de melhorar o ambiente. Então, a pergunta número 2 é como é feita a higienização dos alimentos? Então, vocês vão poder escolher, mas a resposta certa seria deixar uma solução de 10 ml, uma colher de sopa, em água sanitária de 1 litro por 15 minutos de chá. As outras, a medida estaria incorreta, então você poderia fazer uma contaminação química nos seus alimentos, né? Não seria legal essa ingestão. E água e sabão você não deve utilizar nunca. Além de contaminar quimicamente seus alimentos, você não vai conseguir, como se diz, adequar a desinfecção dos seus alimentos a partir da água com sabão e assim tornando mais passível de contrair DTAs a partir do consumo desses alimentos. A 3 qual almoço é considerado o mais completo? Você pode escolher uma opção e dentre essas opções, a correta é salada de tomate, arroz, feijão, bife grelhado e salada de frutas. Porque o tomate ele contém vitamina C, A, e o arroz e feijão, a combinação deles, você tem todos os aminoácidos essenciais, como foi falado anteriormente. E o bife grelhado é nosso prato proteico. E a salada de frutas é uma sobremesa leve. A 4 é para você escolher qual alimento processado. Dentre essas opções que é abacaxi em calda e suco de abacaxi, a resposta seria abacaxi em calda. O abacaxi não é, porque ele é in natura. O abacaxi em calda ele é considerado processado porque ele tem adição de açúcar e o abacaxi é cortado. Já o suco de abacaxi, ele é que
docinho aqui, ele é ultra processado, porque ele tem muito sal, açúcar, tem produtos, tem corantes, conservantes e pouco abacaxi. Então, na número 5, nós pedimos para que vocês marquem as afirmativas verdadeiras. Então, a primeira afirmativa é: alimentos processados com refrigerante têm alto teor de condimentos e substâncias que não se tem geralmente em casa. Aí, tipo, o que está errado, né, é porque o refrigerante, ele não é um alimento processado, ele é um alimento ultraprocessado. Então, a nossa classifica como verdadeiro. A segunda é: a higienização de alimentos tira grande quantidade de vitaminas e bactérias dos alimentos. Por isso, ela somente é recorrente. Não estou conseguindo ver o resto da frase, gente. Mas aqui já dá para você analisar que ela está incorreta. Por conta que a higienização de alimentos, ela não vai tirar vitaminas. Ela não tira vitaminas. A outra: a higienização de alimentos tira grande quantidade de vitaminas. Tá? Também é errada pelo menos. Aí a outra: a higienização de alimentos é uma forma de eliminar a maior parte dos agentes patogênicos dos alimentos. Está correto. E alimentos naturais são obtidos diretamente de plantas e animais sem adição de componentes químicos. Sim, correto também. Então, este é o formulário. Às vezes, por a gente ter respondido aqui, vocês não achem tão legal, então eu peço a vocês que convidem alguém da família de vocês para responder junto, para até mesmo comparar como seria a resposta de uma pessoa que não viu e de uma pessoa que viu. Obrigada, gente. Thaís, ótimo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação dos nossos alunos, dessa mesa, que para nós é tão cara, tão pertinente. Parabéns mais uma vez aos nossos bolsistas, que se empenharam durante todo o projeto, e nós gostaríamos de deixar aí para vocês os nossos contatos, o e-mail institucional da professora Camila, o meu e-mail, o Instagram do NUPS. Nós gostaríamos de pedir para vocês seguirem o Instagram do NUPS. Esse projeto faz parte, né, dos projetos que são de membros do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde, Promoção da Saúde, vinculado ao Campus Goiânia Oeste. E nesse Instagram nós vamos postar diversos materiais, inclusive relacionados a essa mesa, e novidades aí também nas demais áreas, né, de enfermagem, vigilância em saúde, análises clínicas. Então, espero que vocês continuem aí nos acompanhando. Um grande abraço a todos e obrigada pela participação.